Bom dia, só tô ouvindo uns passarinhos aí, mas pra mim tá Vou tranquilo. bloquear aqui. É que aqui todo. Tem... Na minha Aí imagem deve tá ser boa? igual, né? Ou não? Aí tá dando eco agora. Não é porque eu tô com o computador agora. Aí também tem muito passarinho de manhã, como Uhum, aqui, não. tem. Área verde é bom por isso, né? Vamos lá, a gente Bloquear aqui. já tinha visto aqui, né, o inciso o 12, não, 22, 23 e o 24, né, que é o garantir o direito da propriedade. A propriedade terá função social. A lei estabelecerá procedimento para apropriação por necessidade ou utilidade pública e por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Né, a gente viu aqui todos os detalhes, né, desses três incisos, inclusive há duas questões, e agora vamos entrar no inciso 25. Vamos lá, inciso 25. No caso de iminente perigo público, deixa eu botar aqui as ferramentas de marcação nossa. Ferramentas de comentário. Vamos à leitura. Opa, foi? Foi. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, deixa eu botar aqui mais embaixo, propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Esse inciso trata da requisição administrativa, que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza seu poder de império, de coação para utilizar bens e serviços particulares. Fatiando esses artigos para melhor compreensão. Então vamos lá. Ele fala aqui no caso de iminente perigo público, não especifica qual seria esse iminente perigo público. A autoridade competente poderá usar, não é, você não vai ficar para sempre, é propriedade, só para uso, assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. Ele sempre faz como é que fala, essas brincadeiras com aqueles dois, três primeiros lá. Você vê que aqui a indenização é prévia, né? Aqui, ó. Mediante justa e prévia indenização, mas aqui é uma desapropriação. Aí você tem que indenizar antes de desapropriar. Aqui é diferente, aqui você vai poderá usar, só para usar, você não está desapropriando a pessoa. Então, se você vai usar e depois, né, tiver algum dano, quebrou alguma coisa, você vai indenizar. Mas para usar, você não vai pagar antes. Vamos lá, vamos ler cada detalhe. Fatiando-se o artigo para melhor conclusão, temos que, em caso de iminente perigo público, o Estado poderá requisitar a propriedade particular. Exemplo, no caso de uma enchente que destrua várias casas de uma cidade, a Prefeitura pode requisitar o uso de uma casa que tenha permanecido intacta para abrigar aqueles que não tenham onde ficar. Qual o perigo iminente que justifica ato especial, ato estatal? No exemplo dado, a possibilidade da população atingida adoecer ou morrer por falta de perigo. Opa, o celular, o Google ficar ligado o tempo todo. Requisição é compulsória para o particular, devido ao poder de império do Estado, veja que o interesse público socorro às pessoas desabrigadas é maior que o particular, inconveniente de ter a casa cedida ao poder público gratuitamente, por isso o último cede lugar ao primeiro. Item C. A propriedade continua sendo particular, é apenas cedida gratuitamente ao poder público. O titular do bem somente será indenizado em caso de dano. No exemplo acima, o Estado não teria que pagar aluguel ao proprietário pelo uso do imóvel. Letra D. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve ser algo que acontecerá em breve. No exemplo dado, o Estado não poderia requisitar a casa já na estação de seca baseada na possibilidade de uma enchente ocorrer vários meses depois. Então tem que ser iminente. Então as regras, né, são bem claras aí, vamos ver se tem alguma jurisprudência. Concluindo-se a análise desse inciso, destaca-se que, segundo o STF, não é possível, devido ao modelo federativo adotado pelo Brasil, que um ente político requisite administrativa bens, serviços e pessoal de outro. Tal prática ofenderia o Pacto Federativo e, além disso, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição limita o alcance da requisição administrativa à própria a propriedade privada, não cabendo extrapolação para bens e serviços públicos. Então, qual é o entendimento da STF? Nesse inciso aqui, deixa eu botar uma cor aqui, botar uma verde aqui, para ver os que a gente já leu.
botar assim que a gente já leu. Esse caso aqui é propriedade particular, ou seja, não cabe querer requisição em propriedade de ente público. Então é propriedade particular. Então é interpretação restritiva. Então já deve ter sido solicitado a se posicionar de alguma situação o Estado, né, ou a União querer requisitar algum bem de um município. Não, só pode do particular. É requisição. Inciso, vamos a uma questão aqui. Acabou. Marca aqui que a gente já respondeu. Polícia Rodoviária Federal 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que no caso é presumido. Não, né? Tá errado, né? Errado, né? Tem que ter o dano, ele tem que ser posterior e tem que ser comprovado aqui, ó. Assegurado ao proprietário ulterior, ou seja, posterior. Ulterior é depois. Ulterior, se houver dano, né? Se não houver dano, não faz sentido, né, eu pagar, até porque mais. Professor, Oi. após essas duas aí, eu fiquei com dúvida numa coisa que a gente leu um pouquinho acima. É o que? Aí, se eu puder subir um pouco, já terminei aqui, já vou lá para o computador agora. Lá em cima, peraí, eu vou voltar aqui. Vou só ajeitando aqui, ó. É sobre. Opa, deixa eu Eu tirar eco aqui aí. agora. Sobre o que? Voltei até Continua onde? dando eco? Não. Não. Aqui tem Tá. o 23, 20. Não, 22, 23, 24. Direito de Peraí. propriedade. Não, é esse de propriedade que a gente estava lendo. É um pouquinho acima mesmo, falou sobre um poder tá interferindo no outro, ou foi esfera administrativa? Deixa eu ver aqui. Não, Vamos o ver que se eu aqui, ó. acabei de explicar é que o Supremo Tribunal Federal entende que não é possível você requisitar um bem de um ente público. Porque aqui é claro, aqui ó, deixa eu marcar aqui ó, propriedade é particular. A requisição administrativa é propriedade particular. Por exemplo, um outro ente público não pode requisitar propriedade de um ente público para uma situação. Por exemplo, tem um estado que está atendendo determinado município no enchente e não pode chegar lá, não. Esse imóvel aqui que é do município eu vou requisitar para eu fazer atuação aqui estadual. Não pode. O que ele pode requisitar é um bem particular, de um particular. Não pode requisitar. Por quê? Porque senão ele estaria ofendendo o princípio federativo, da Não autonomia era do isso, não, mas município. respondeu, na verdade, é o professor. Entendeu o que ele está Entendi, falando? Porque, respondeu. por exemplo, Funcionou. eu estou, assim, do ponto de vista político, vamos lá, do ponto de vista político, imagine um estado que é mais ou menos assim de um partido, aí o município é de outro partido. Aí tá numa situação de iminente perigo público, né, de ajudar as pessoas. Aí o estado pode dizer, não, miss, vou requisitar todos os bens do município e eu vou atuar. Para quê? Para capital político, capital eleitoral, requisitar todo, né, os imóveis ali daquela região do município. E aí vai ficar preponderante em relação ao município na ajuda daquela situação de calamidade, entendeu? Então você tira a autonomia do ente, né, se você autorizar isso. Então, como a Constituição diz que é propriedade particular, então é propriedade particular, não tem jeito. Entendi. Não é. Particularmente, entendi. Eu só fiquei com dúvida sobre essa questão de um ente interferir no outro, mas aí o senhor acabou explicando aí. Mas é isso, a gente não pode querer pegar. Você não pode, não sei se você sabe, mas a gente vai estudar em direito tributário, não sei se. Só cai na área da. Na área, muito na área de
na área jurídica, mas você não pode tributar os bens de outro ente. Então, por exemplo, o Estado não pode constituir tributo sobre os bens do município. O município não pode instituir impostos sobre os bens do Estado. A União não pode instituir impostos sobre os bens do Estado e do município, entendeu? Então essa autonomia ela vai até para a área tributária. Não faz sentido os estados pagarem para o município pagar para o Estado imposto, não. Então não há pagamento. Então justamente por causa dessa autonomia. Senão poderia, de novo, criar um imposto muito alto só sobre o ente público para inviabilizar ele. Então tem várias regrinhas. Tem mais algumas questões aqui, a gente só leu a primeira. Vamos lá. Pensei que era só aquela ali. Polícia Civil de Goiás, 2015. Se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, até aí está certo, né? Assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. É literalidade, né? Não mudou nada. Ulterior é depois, no caso. Depois. Não mudou nada, que ele pegou integral o artigo lá. É o que prevê o artigo 5, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, será devida a indenização ulterior, ou seja, depois, apenas se houver dano. Eles poderiam também fazer uma pegada. Hein, professor? Poderia fazer uma pegadinha ali, ao invés de colocar iminente, colocar eminente também. Poderia ser uma pegadinha assim. Pode ser, tem que ficar atento, né? Tudo é possível. Às vezes eles colocam uma pegadinha que você nem imagina, assim, passa batido. A previsão constitucional de que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, ulterior indenização se houver dano, com o tempo chamado direito de requisição, certo? É chamada requisição administrativa. Porque na verdade você não está fazendo uma desapropriação. Porque poderia pegar a pegadinha e perguntar, isso seria uma desapropriação? Não. Desapropriação nos incisos de cima. Você desapropria, ou seja, passa a ser patrimônio do outro ente. Para reforma agrária, para várias situações. Nesse caso você só requisita. Qual a diferença de uma desapropriação para uma requisição? A desapropriação, você transfere a propriedade permanentemente. A requisição, você transfere a propriedade, mas é só temporariamente. É só uma posse do Estado para resolver um problema de calamidade pública, né? Perigo público, e depois é devolvida ao proprietário. Isso, lembra que no caput do artigo 5º, você tem lá um dos direitos, né? Mãe, que é a propriedade. Esses incisos aqui, na verdade, estão criando exceções ao direito mãe. Você tem direito à propriedade, à vida, né? Esse aqui são restrições, ou seja, são incisos que fazem justamente a contenção do direito de propriedade. Né? Então, ou seja, é uma norma de eficácia contida, porque tem essas próprias contenções, possibilidades de você ter o seu direito restringido pela própria norma constitucional dispõe. Né? 26, vamos para os 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, olha só, é bom, não precisa ficar toda hora interpretando, mas é bom a gente brincar, tá vendo aqui? Ele já botou a pequena propriedade rural, assim definida em lei, ou seja, é uma norma de eficácia, né, limitada, tem que ser definida em lei essa pequena propriedade rural. Assim, o nome disso é aplicabilidade das normas, é? Aplicabilidade das normas constitucionais. Tá. Desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, na verdade, o que é pequena propriedade rural tem que ser definido em lei. E aí, o que ocorre depois de houver essa definição? O que é pequena propriedade rural? Se ela for trabalhada pela família, ela não vai ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ou seja, a pequena propriedade rural, você não vai poder penhorar caso o pequeno agricultor tenha um financiamento que ele não pagou, que ele comprou um maquinário que ele não pagou. Porque, por exemplo, se você for
fazer um desenvolvimento da sua atividade produtiva em qualquer outra situação, caso você não pague, o que vai ocorrer? A pessoa vai fazer, né, a execução, vai entrar na justiça para que você venda aquele patrimônio para pagar a dívida dela. Pode até pedir a sua falência, né? Nesse caso, o que ele está prevendo para pequena propriedade rural? Nenhuma dessas situações cabe. Não é que vai ficar devedor, mas só que, na verdade, sim, não vai limpar o nome dele, mas ele não vai poder ser tirado da terra dele, né? Isso é uma garantia da propriedade. Pequena propriedade rural que trabalhe com a família. Vamos ler o que tem a respeito disso, além do que a gente leu aqui no texto legal e interpretou. Por meio desse inciso, o legislador constituinte deu à pequena propriedade rural trabalhada pela família a garantia da impenhorabilidade. Com isso, visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais que, desprovidos de seus meios de produção, não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende da acumulação de dois requisitos: exploração econômica do bem pela família, origem da atividade produtiva do débito que causou a penhora. O que também ocorre isso? Qual seria a defesa? Assim, eu mesmo já viajei para o interior lá do Pará. Assim, tem grandes comerciantes em determinadas áreas menores, né? Mais para dentro do interior do Pará, que eles exploram os pequenos produtores. O cara é dono de uma pequena propriedade ali de uma gleba, só que o cara chega lá e vende uma lata de óleo a R$ 50. Entendeu? Vende a semente que ele compra lá em Belém a R$ 10 o saco, ele vende a 100. Lógico, o pequeno produtor vai ficar com aquela dívida com aquele comerciante um pouco maior ali. Não estou dizendo que são todos assim, mas assim, alguns locais eu vi lá quando eu viajava no interior, muito complicado. Mas jamais aquele comerciante lá maior vai conseguir pegar a terra do pequeno produtor para ele, entendeu? Vai ficar aquela dívida. Lógico que acaba que sempre é pago, mas o pessoal meio quase que dizer escravizado, explorado lá. Eu via muitos casos lá que a pessoa fazia farinha, só vendia pro próprio pessoa que levava para Belém. E praticamente a produção dela de farinha era só para manutenção, porque tudo que eles produziam já deviam tanto, né? Arroz, feijão, açúcar, óleo, carne, lá pro comerciante maior que só trabalhava para se manter, não tinha assim, sobra nenhuma, né? A pequena agricultura norte e nordeste é complicado, diferente do sul e sudeste. Sul e sudeste você vê que o pessoal consegue evoluir, né? Consegue guardar dinheiro, as plantações do sul de uva, né? Essas coisas é ao contrário, tem sustentabilidade, não tem exploração. Mas vamos lá. Como é possível afirmar o seguinte: a pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva. A pequena propriedade rural trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. O que fica claro lá é que a atividade produtiva, o débito tem que ser em relação ao trabalho lá. A pequena propriedade rural, caso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de débitos estranhos à sua atividade produtiva. É porque é específico da atividade produtiva e tem que ser trabalhado pela família, né? A família trabalha ali, pode estar arrendado. Note também a exigência pela Carta Magna de lei que defina quais propriedades rurais poderão ser consideradas pequenas e como será financiado o desenvolvimento das mesmas. Tem-se aqui a reserva legal. Então acabou aqui. Vamos ver agora inciso 27 e o 28. Esse foi o 26, 27 e 28. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados, nos termos da lei, a proteção aos participantes individuais em obras coletivas e reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às suas respectivas
representações sindicais e associativas. Isso aqui são os direitos de propriedade, né, imaterial, intelectual. Vamos lá, os direitos autorais, né? Direito exclusivo de utilização. Vamos lá, quais são as regras que tem aqui? Protege por meio desses incisos o direito do autor. Perceba que, enquanto viver, este terá total controle sobre a utilização, publicação e reprodução de suas obras. Só após sua morte é que haverá limitação temporal do direito. Com efeito, o artigo 15, estou falando 15 porque artigo 5, inciso 27, dispõe que o direito autoral é transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar. Nesse sentido, como se verá adiante, o direito autoral diferencia-se do direito à propriedade industrial presente no inciso 29 do mesmo autor. Então, do mesmo artigo. Ele está falando aqui que aqui é o direito específico das pessoas, né? Direito autoral das pessoas. Tem o direito autoral que é das empresas, que a gente chama de propriedade intelectual, propriedade industrial. Então, os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Eu acho que hoje é 70 anos. Depois que a pessoa morre, os familiares já têm direito a 70 anos dos direitos autorais. E depois tem um chamado... esqueci, entra em uso comum. Esqueci, sem direito autoral. Tem um termo Já específico. eu sei qual é que, É o que termo que eles fica, usam. vira público, né? Ficar público. Qualquer pessoa pode reproduzir, colocar em site, né, refazer, editar a obra novamente sem pagar nada a ninguém. Depois, obras antigas, Machado de Assis, José de Alencar, não tem mais direitos, né? Já morreram mais de 70 anos. Acho que é domínio público o termo, tá? Cai em domínio público. E aí você não tem mais direito. Nem os familiares. Vamos para o inciso 29. A lei assegurará. Pesquisei rapidinho aqui, é domínio público mesmo. Domínio público. Tem razão. Cai em domínio público. Aí você pode fazer o que você quiser. Inclusive eu e você podemos pegar uma obra de Machado de Assis, fazer uma edição, né, fazer, como fala, paginação, né, diagramação e vender um livro editado pela gente Machado de Assis, não pagar nada para ninguém, porque já faz mais de 70 anos, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, esse é o direito de propriedade industrial. Então, a lei assegurará aos autores dos inventos industriais. O que é que sempre é cobrado em prova aqui? Vou marcar aqui. Marcar em verde, não marcar em laranja aqui. O privilégio ele é temporário para a sua utilização, bem como a proteção de criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Temporário sempre cai, vamos lá. Nesse inciso, a Constituição enumera expressamente a propriedade industrial como direito fundamental. Chamo sua atenção para o fato de que, diferente dos direitos autorais que pertencem ao autor até sua morte, o criador de eventos industriais tem sobre ele privilégios até temporários sobre sua utilização. Então a pessoa fica com uma patente por X anos, depende da patente. Aí nesse caso, né, por exemplo, empresas também, né, tipo farmacêuticos, tem um período que eles perdem a patente. Não é que eles perdem, a patente continua sendo deles. Só que aí outras pessoas podem fazer o medicamento, chamados de medicamentos genéricos. É que passou o prazo, né, Para não haver um monopólio aí, né? Sim, aí a pessoa... porque na verdade tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento que precisa ser ressarcido. Aí tem um prazo que é dado para ele ressarcir esse investimento. Que a pessoa pesquisou para chegar àquele produto, aquele equipamento, aquela substância. Vai ficar com aquele patente durante um determinado X anos, não me lembro agora a propriedade. E aí após esse período, qualquer pessoa pode fazer aquilo, né? Entende-se que ele já recuperou o dinheiro que ele investiu para fazer aquela inovação. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, esse concurso 2019, não lembro não. Vamos lá. Os autores de inventos industriais terão um privilégio de caráter permanente
Tá vendo como cai na prova? Caráter permanente. Para sua utilização, haja vista a promoção do desenvolvimento tecnológico do país, questão errada, né? Temporário. Vamos lá, Prefeitura de Piraquara, 2014. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da voz, a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas. Errado, né? Esse exceto aqui é exceto nas atividades esportivas, não, inclusive. Vamos voltar lá para você lembrar. É esse aqui de cima aqui. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas, ou seja, você não precisa ser o autor principal para ter direito autoral. Se você fez uma parte de um produto artístico, de um livro, um capítulo, você tem direito a esse direito autoral, né? E a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. Ou seja, quando você está ali como esportista, mas normalmente quem negocia esse direito é o próprio clube, né? Com as emissoras. Então você não tem esse direito individual ali. Se que você seja um atleta individual e seja patrocinado por uma empresa, né? O direito é dela. Direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Vamos lá. Agora vamos para o 30 e 31. Avançando, vamos avançando. Vamos acabar de 70 e poucos. E depois é revisão. Exercício, que é o que mais cai. Tem jeito, qualquer concurso. Pode ser concurso de nível médio, nível superior, concursos da área jurídica, magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado de polícia. Artigo 5º é sempre. Inciso 30. É garantido o direito à herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. O de cujus é a pessoa que morreu, né? O direito à herança foi elevado à condição de norma constitucional pela primeira vez na CF de 1988. Até a promulgação da vigente Constituição, ele era objeto tão somente de normas infraconstitucionais. Como se depende do inciso 31, a fim de resguardar mais ainda esse direito, a Carta Magna garantiu que, no caso de bens de estrangeiros localizados no país, seria aplicada a norma sucessória que mais beneficiasse os brasileiros sucessores. Assim, nem sempre será aplicada a lei brasileira, a sucessão de bens de estrangeiros localizados no país, caso a lei estrangeira seja mais benéfica aos sucessores brasileiros. Esta será aplicada só para facilitar a leitura do inciso. Em análise, explicou de cujus é a pessoa que morreu, o defunto. Eu sei também, também acho essa expressão bastante engraçada. Na verdade, assim, essa expressão é um resumo da expressão maior. A expressão maior é de cujo successione, tem um termo específico que, na verdade, assim, só simplifica aí, mas a expressão é maior, ela é uma expressão maior. Agitur. A expressão correta é assim, ó. De cujus successione agitu. Aí só que foi até que ficar só o de cujus. De cujus. Mas na verdade de cujus successiones é de cor. Vamos lá. É de cujus successione agitu. É agitu. Significa o que essa expressão? Aquele de cuja sucessão se trata. É uma expressão, entendeu? É uma expressão antiga, que isso aí foi Esse de resumindo. cujo até usa hoje, né? No português ainda, né? Sim, é uma expressão latina, né? Então é de cujus successione agitu. Ou seja, significaria aquela de cuja sucessão se trata. Hoje a gente usa menos, né? Mas, assim, usa menos quando eu tô falando, não o de cujo, eu tô falando de expressões latinas, né? O pessoal evoluiu no direito achando que você usar muito latinismo, né? Expressões jurídicas e tal, acaba fazendo com que uma pessoa que leia uma sentença ou uma denúncia do Ministério Público não entenda nada do que está escrito ali, né?
Então você identificar só naqueles casos assim que é extremamente, que é um conceito jurídico. Aí não tem jeito, você tem que usar o conceito jurídico. Por exemplo, tem conceitos jurídicos que são em si só a palavra que não tem como você ficar escrevendo muito. Você tem que botar o conceito jurídico. Por exemplo, ex tunc. Não dá para você dizer, não, a lei vai passar a valer, né, ou deixar de valer desde lá do passado. Não. Você fala, a lei vai ter a validade ex tunc, ou seja, desde lá do passado, ou ex nunc, daqui para frente. Então a expressão não tem como, porque fica muito mais fácil para você, né, escrever juridicamente algumas expressões, porque ela condensa, se você fosse escrever no sentido comum, no senso comum das pessoas, sei lá, um parágrafo para te explicar o que seria esse conceito que você quer que se aplique à situação concreta. Ó, quero que essa situação concreta tenha efeito ex tunc, ou seja, desde lá do passado. Não dá para ficar escrevendo muito. Então, algumas expressões que não tem como você aliviar. Agora, outras, né? Tem várias. Hein? Data venha, business, entendeu? Data venha é discordo, né, da pessoa. Pode botar discordo. Tudo bem, data venha nem é tanto, mas tem outras aí. Depois eu te lembro. Vamos, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2015. Tu entendeu esse da sucessão? Né? Assim, é simples, mas às vezes a pessoa se perde. É o seguinte, meu cunhado é casado com uma espanhola, né? Uma pessoa espanhola. Eles provavelmente vão construir bens aqui no Brasil, bens no exterior. Provavelmente os filhos vão ser brasileiros e espanhóis, né? Não sei como é que vai ser a situação, não entendo muito da Espanha. Esse, acho que assim que melhorar, acho que a pandemia eles vão embora. Provavelmente vão construir bens lá na Espanha, né? Quando vierem a falecer, os sucessores deles podem escolher se os bens que estão no Brasil vão ser partilhados de acordo com a lei brasileira, porque eles podem ser brasileiros também, ou se vão ser partilhados de acordo com a lei espanhola. Como é que eu decido isso? Aquele que é mais benéfico para eles. Então, eu que sou o juiz da sucessão digo, olha, é mais benéfico para vocês usarem a lei espanhola, que é a lei brasileira. Porque a lei brasileira, assim, né? No caso concreto, teria que ver, mas não sei, não tem como dar, mas é assim, como assim mais benéfico? Sei lá, paga menos imposto, não sei, tem que ver qual, assim, de alguma forma é melhor você fazer com a regra lá. A regra lá é mais rápido, pode fazer no cartório, não sei, aqui também já pode fazer no cartório, né? Parte. Enfim, é isso, é você ter pessoas que têm bens aqui no Brasil, mas teoricamente não, né? São também do exterior. Aí você escolhe, não, meu pai era espanhol, quero que a sucessão seja com a lei espanhola. Meu pai era brasileiro, eu não sei se lá na Espanha também tem isso. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada, quase é passando aqui, sempre regulada pela lei brasileira e benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, não, né? Ela só será pela lei brasileira se for mais benéfica aqui, ó. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, não é sempre a lei brasileira, sempre que não lhe seja favorável a lei lá do outro país, de onde a pessoa era. Então, não é sempre a lei brasileira, não, é sempre. Isso aqui está errado. Nem sempre será regulada pela lei brasileira a sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Quando a lei estrangeira. A gente botou para gravar, botou, né? A lei estrangeira, a lei pessoal de cujo for mais favorável ao cônjuge e aos filhos, esta será aplicável. Tem mais questões? Não. Questões comentadas. Então, que acabou a primeira parte, aqui foi até o inciso, que é o inciso 31. É porque são 70, vamos lá, são 70 e quantos? Então, esse material acabou. Agora a gente vai fazer só exercício até o 30. Deixa eu ver aqui, são 70. 78, eu acho. 78, né? Vamos ver aqui, 70. Queria.
10 minutinhos depois da reunião para me perguntar um negócio, ou pedir, sei lá, se é pedir ou perguntar. Calma aí. É da LXX, então L é 50, XX mais 20, 70, mais 8, 78. Então a gente fez até o 31 já. Então até o Quase metade, né? 31. Então por isso que ele acabou aqui esse material. Acabou na metade, fazer só exercício e depois continuou outra metade. Vamos lá, agora é só exercício, né? Aplicabilidade das normas. Aí vai voltar tudo de novo, né? Que a gente vê aqui. Aplicabilidade das normas. Vamos começar a resolver os exercícios. Vamos lá. Ou a gente deixa pra. Não, vamos continuar. Vamos fazer uns exercícios. Ver quantos exercícios tem aqui também. Como é que você está hoje? Hoje eu tenho muita coisa pra fazer por causa da. Vai ter uma reunião na quinta-feira importante. Mas daqui vai. A gente deu mole, sabia? Ok. Deixa eu ver. É porque tinha exercício separado aqui. A gente poderia ter visto lá a aplicabilidade das normas. Né? Aqui, ó. Podia ter visto a aplicabilidade das normas. Vinha aqui embaixo, resolvi os exercícios de aplicabilidade das normas. E depois vim e continuava depois. Direitos e deveres coletivos, parte um. Ah, mas aqui não está separado pelos direitos. São bastantes exercícios. 50, 60. Tá vendo aí eu passando? Estou vendo, 68, 75. Ah, mas é muito certo e errado, é rápido, né? 102, 120, 120 exercícios. 126, 122, 126. 126. Mas tem muito certo e errado aqui. Vamos tentar não, vamos fazer começar a aplicabilidade das normas. Voltar de novo aqui os exercícios. Que a ideia das normas é até a 31, não vai dar, mas vamos fazer uns 10 primeiro. Vamos ver aqui, mais 10 minutos aqui. É muito certo e errado, vai rápido. E a aplicabilidade das normas, vamos só fazer uma revisão. Aplicabilidade das normas, faz uma revisão aí pra mim, enquanto eu chego aqui. A aplicabilidade das normas são três. A É tipo, vai lá. Quer falar? Pode não, pode falar, você tem que revisar. Eu já memorizei pra mim. São as três, né? A plena, contida e limitada, né? Aí tem outra nomenclatura também que eu não memorizei ainda, que é a da Não, outra mulher lá. a nomenclatura das as outras duas são pouco utilizadas. O que cai muito são as três, José Afonso da Silva. A outra é americana, auto-executáveis e não auto-executáveis, e tem da Maria Helena Diniz, que ela só acrescenta antes, né, uma norma de eficácia absoluta, que são como é que a gente chama? As duas Petras. As cláusulas pétreas. O resto continua igual. Só precisa também mais um detalhe nessa sua memorização, é que na limitada ela se divide em duas. Essas duas também caem da limitada. Sempre sai a pergunta. Se lembra das duas? Na limitada ela tem duas ramificações, tem duas possibilidades de norma de eficácia limitada. Não lembro. É qualificada e é qualificada? Eu Não, estou não, isso misturando daí é as duas reserva aqui. legal. Daí tá confundindo com reserva legal. Reserva legal existe, qualificada. Reserva legal, a qualificada é aquela que você diz o que a lei tem que tratar. Não é a lei de esporar, não. Você diz a lei de esporar sobre isso, isso e isso. Só sobre isso. Então você fez uma reserva legal qualificada. O que, a distanciamento da norma de eficácia limitada é duas. É de princípios institutivos, ou seja, ela diz que aquela situação, né, ainda é limitada, que o direito é limitado, e quando ele for feito, ele vai instituir. É um órgão público, defensoria pública, são chamados princípios institutivos. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo, vai instituir. Agora tem uma norma de eficácia limitada, só que ela é de princípio programático. Ela deixa aberto, que você vai fazer um programa, saúde, serviço social. Então são essas duas que você tem que ter em mente. Toda vez que você vê que há aquela norma de eficácia limitada, e quando você lê ali, tem uma interpretação semântica assim, do texto legal ali, de que, cara, isso aqui eles vão constituir um órgão, uma governança, né, um conselho, então é um princípio institutivo, está instituindo. Essa norma é de eficácia limitada, mas é muito aberta, muito genérica, muito, né, muito bababá, então isso é programático, não?
Tá dando um direcionamento, mas não diz especificamente assim, o que é que deve fazer. Você tem que ajudar, sei lá, as pessoas carentes. Como, né? Não é. É diferente dele dizer na Constituição, ó, você deverá instituir a Defensoria Pública. Opa, está instituindo um órgão público. Então, é um princípio limitado, só vai existir a Defensoria Pública quando tiver lei. Então, e quando essa lei for feita, ela vai instituir, vai fazer um organismo, né? Princípio institutivo. Vamos começar aqui. Então, nós fizemos a revisão. Vamos lá, CESP-TRE de Tocantins. Vou marcar aqui. Primeiro, TRE de Tocantins 2017. A respeito das normas constitucionais dos itens a seguir. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas PET, são normas constitucionais intangíveis. Isso daqui é a classificação Sim. da Maria Helena Diniz. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata? Não, né? Não, é imediato. É imediata, tem que ficar atento a essa classificação. A norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida tem aplicação imediata, as duas. A diferença é que uma depois pode ser restringida e a outra não. Agora, a única que é imediata, sem o i na frente, Imediata é é a a limitada. 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 Porque seus efeitos podem ser postergados. As normas de eficácia relativa restringível. Isso daqui é relativa restringível, é a classificação da Maria Helena Diniz, que é como se fosse a norma de eficácia contida. Ou de eficácia contida tem aplicabilidade imediata, correto, embora sua eficácia possa ser reduzida conforme a lei estabelecer, É. correto. As normas de eficácia relativa complementável. Relativa complementável é aquela em que você precisa da lei, então é uma norma de eficácia limitada. Porque você não precisa decorar muito, você precisa entender o conceito da Limitada, lei. Sim. eu já achei que era para norma de eficácia relativa restringível. Não, mas aí é restringível de cima, que é complementável. Ah, desculpa. É. Tem efeitos mediatos, tem produção de efeitos mediatos, que é a limitada, está correta, ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos positivos, além de terem a eficácia paralisante de efeitos das normas anteriores compatíveis. Em tese está correto se a gente entender que essa aqui é uma norma de eficácia limitada, tem Eu, produção imediata de efeitos. Não, de mas acho início eu que achei na que era outra. produção. De início eu achei que era a contida. Não, mas acho que está errado porque é produção imediata de efeitos. Ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não por... Ah, tá explicando, não poderão efeitos positivos. Além de ter eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Está certo também. É porque esse efeito tem que ter só cuidado, porque o efeito dela não é, tipo, não tem efeito nenhum, não tem efeito, só não tem um efeito jurídico positivo, né, de exercer o direito. Agora não pode vir nenhuma lei que tire esse direito, nem pode ser uma lei que venha a impor restrição a esse direito, só tem que implementar esse direito. Ela é uma norma de eficácia limitada, não é restringível. Na hora que você for colocar o direito, você tem que implementar. Então ficaria 3 e 3. 4. 3 e 3, 4. 4, letra D. Vamos ver se é isso. O primeiro assertivo está correto. As normas constitucionais de eficácia absoluta são aquelas que não podem ser suprimidas por meio de emenda constitucional. É o caso das cláusulas PET. O segundo assertivo está errado. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata, pois de sua entrada em vigor produz ou tem possibilidade de produzir todos os seus efeitos. A terceira alternativa está correta. As alternativas de eficácia, as normas de eficácia relativa restringível de eficácia contida são aquelas aptas a produzir todos os seus efeitos desde a sua entrada em vigor, podendo ter sua eficácia restringida por parte do poder público. A quarta assertiva está correta. Ele esqueceu de colocar em negrita, né? As normas de eficácia relativa complementar têm produção imediata de efeitos, dependendo da legislação regulamentadora, para produzir todos os seus efeitos. Alternativa letra D. Marcar aqui em amarelo. Letra D. Vou botar aqui, segunda questão. CESP 2016, escrivão da Polícia Civil de Pernambuco.
quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer classificada como norma de eficácia. Lembra que a gente estudou essa? Ela é contida, que precisa de uma lei para que regulamente ela, né? Não, 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 Seria. não. Você está Não, falando correto, mas está explicando errado. peraí. A contida ela tem aplicabilidade imediata, né? Mas não é o caso por exemplo, da profissão de advogado ou de Sim, mas hoje em dia aí de o que algum. você começou falando é uma norma de eficácia contida porque precisa de uma lei para Não, aí seria regulamentar, não. limitada, né? É limitado, você não precisa de lei para regulamentar. Você pode ter uma lei para restringir, mas você não é obrigado a ter uma lei para restringir. Não, Restringir, né? tem que lembrar disso, porque a norma de eficácia contida, enquanto não tiver a lei, ela vai ser plena. Ela vai ter os efeitos de uma norma plena. Entendi. Por que ela é diferente da plena? Porque na plena você não pode vir uma lei restringir. Na norma de eficácia E contida ela pode pode. ter uma lei que venha restringir o direito. Não quer dizer que o governo, né, o poder público tem que fazer a lei, mas pode. Agora a norma de Entendi. eficácia limitada é diferente. Enquanto não tiver o direito, você não pode exercê-lo. Mas como assim vai ficar de eterno? Não, tem várias formas de atacar isso. Você tem ação direta por omissão constitucional e você tem um mandado de injunção para o seu caso concreto. Para genericamente assim, está muito tempo sem regulamentar esse direito. Eu acho necessário. Eu, procurador-geral da República, vou lá e entro com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou procurador-geral de justiça entrando no Estado. Mas eu, cidadão comum, eu faço o quê? Mandado de injunção. Eu quero exercer meu direito e não tenho esse direito, e no caso concreto estou precisando agora disso. E até agora o poder público não fez lei. Eu entro com uma ação chamada mandado de injunção. É para que seja feita, né? E aí, na decisão, o tribunal ele pode decidir com efeitos concretos positivos. Tem um termo, depois eu posso pegar para a gente ler sobre isso quando chegar em mandado de junção. Eu acho que a gente vai estudar aqui mandado de junção porque está no próprio inciso do artigo 5º. E aí, efeitos concretos positivos, ou seja, enquanto não tiver a lei, você vai aplicar outra lei e ainda decide no teu caso concreto, dizendo, olha, nesse caso eu vou aplicar essa lei para você. Então vai lá e faz isso que agora você tem o direito que eu interpretei, entendeu? Então não é assim, não pode fazer de uma norma de eficácia limitada. Não, realmente não pode fazer. Eu não posso exercer o direito, mas eu tenho como buscar a garantia desse direito, entendeu? E aí no caso concreto, pessoalmente, para o meu caso específico, eu entro com mandado de junção. Se for, não, quero que seja logo para todo mundo, aí eu entro com uma ação direta de constitucionalidade por omissão. Nesse caso é uma norma de eficácia Entendi. contida, né? Ela é contida. Tem umas que são clássicas. Na prova da PEX caiu algumas também. Depois eu pego a prova da PEX pra gente resolver. Na prova da A PEX última, a caiu. última, que tu fizer- A a última que eu última que tu fiz fizeste? caiu isso aqui. Só que ele deu vários, três incisos para você classificar. Aí botou assim, letra A, isso é contida, contida, limitada, não sei o que, letra B, entendeu? Entendi. Aí como eu fui só nos clássicos, falei, cara, bom, esse aqui eu tenho certeza que é, então elimina esse, entendeu? Fiz aquele esquema Entendi. de eliminação para não ter dúvida que eu tava, né, acertando a questão. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia contida. Segundo o dispositivo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Portanto, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Gabarito é a letra E. Vamos lá para a terceira questão. Agora é mais rápida. É certo ou errado? Vamos lá. CESP, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta? Não. Imediata? Integral? Ele errou tudo, né? Primeiro é mediata, né? Indireta. Imediata.
indireta, imediata. E não é integral, né? Ele está descrevendo aqui outra. Uma aplicabilidade direta, imediata e integral acredita das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta. Marcar aqui, ó. Marcar esse aqui. Eficácia limitada. Qual é a característica dela? É indireta, imediata, porque imediata precisa de uma mediação de uma lei e é reduzida. Questão errada. Quarta questão. CESP, Tribunal Regional da 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, plena, são auto-aplicáveis? Sim. Ou auto-executáveis? Sim. Como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de junção ao habeas data. Certo, né? Tudo correto. Tanto é que esse aqui que eu estou falando, o mandado de junção é o mandado que você consegue entrar para resolver seu caso concreto devido a um direito constitucional que não tem regulamentação ainda. Então você tem uma ação específica para isso. As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis também, depende de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de junção, habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. 5. 15. Toda vez que eu olho 5, eu falo 15, cara. Tô com algum problema aqui Hoje tá assim Tô com mesmo. algum problema no cérebro aqui com esse. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, estava região 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, ou seja, contida, pode ser restringível, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação de norma constitucional? Não, ela já tem execução. Isso é o limitado, né? Essa é a limitada. Errou. Mas eu estou fazendo errado aqui, questão errada. Vamos voltar aqui, calma, calma. Essa aqui está errada. Né? Essa aqui está correta, não é isso? Correto. Está correta. E essa aqui está errada. Dando-lhe execução, não. Na verdade, se ela fosse contida, ela já tinha execução. Podia vir e restringir a execução dela. Se ela fosse contida, não ia dar execução para ela, já teria execução. Você ia fazer a lei para Dando limitação. limitação, né? Não execução. Ela já é executável, está aqui, questão errada. Sinal de regulamentação para a produção de todos os seus efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. CESP-TRT da 8ª Região 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa classificação mais adotada também na doutrina? Não, né? Considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia aqui, plena, contida e limitada. Ele confundiu aqui absoluta com o efeito. É porque é o seguinte, imediata seria o efeito de uma plena, que seria a mesma coisa que uma absoluta, né? E diferida seria a limitada. Ele só botou ali no meio, né? Mas está tudo errado. Não tem nenhuma essa classificação que ele botou aí, não existe. São 3 classificações clássicas que temos: a americana, executáveis e não autoexecutáveis, autoexecutáveis e não autoexecutáveis. Temos a do José Afonso da Silva, que é um português, que a gente estuda, que é essa aqui, que é plena, contida, ilimitada, e temos da brasileira Maria Helena Diniz, cai no concurso. São normas de eficácia absoluta, né? Normas de eficácia relativa restringível, normas de eficácia relativa relativa complementável, né? Vamos pegar aqui de novo a classificação São dela. 4 dela, eu acho que dela tem uma a mais. Tá faltando uma. A de eficácia plena. Tá faltando a equivalente. Tem que montar um quadrinho. Tem que. Aqui, ó. Americano. Auto-aplicáveis. Cadê? Não, eficácia plena. Não, esse aqui já entrou na norma. Aqui, esse aqui.
Aqui é americano, que é normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. José Afonso da Silva, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. E ele vai explicar aqui cada uma. A norma de eficácia limitada, tá? Agora cadê Marília Diniz? Isso aqui ainda é a norma de declaratório de princípios substitutivos. Isso aqui é o resumo. Marília Diniz. Então tem normas eficácia absoluta, norma de eficácia plena. Então na verdade ela bota a própria eficácia plena. Vou marcar aqui. Vou marcar diferente aqui. Então não posso esquecer. Norma de eficácia plena, que é a mesma coisa da José Afonso da Silva. Ela só acrescenta uma antes, que é de eficácia absoluta, que seria as cláusulas pétreas. Depois, mesma classificação de José Afonso da Silva, normas com eficácia plena. Aí depois tem norma com eficácia relativa restringível, que seria Equivale ao equivalente à contínuo. contida. E a norma com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação, que seria o equivalente à limitada. Então, na verdade, ela acrescenta uma e muda o nome das últimas duas. Ah, É isso. Classificação dela. Não, mas tem um livro, ela escreveu um livro só sobre isso. Ela pegou e se debruçou e escreveu um livro só para essas 5 classificações dela aí. essa 4, né? Helena é brasileira? É, Maria Helena Diniz, professora da Hum. USP, da PUC, São Paulo. Vamos mais rápido aqui. Avançou bem. Cara, leu bastante. Vamos lá, voltando. Vamos ver o que a gente estava errando aqui. Ah não, a gente só estava lembrando das normas. Isso aqui, enfim, não existe. A classificação mais adotada tanto pelo SF quanto pela doutrina José Afonso da Silva, segundo a qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. Então tá errado, né? Não existe essa classificação aqui que ele está querendo colocar. Ainda hoje, eu estou vendo aí que é 2016, então provavelmente pode ser que esse concurso nem tenha tido outro. Mas então, até hoje as questões caem dessa maneira aí mesmo, Cai dessa cobrando. maneira, não tem como ficar Tá. diferente. Eu, como falei pra você, caiu na Apex igualzinho. A É, mais. mas na PEC foi interpretação, né? Foi um pouco mais difícil. Você teve que interpretar a lei ali para poder dizer se ela era de Aham. contida, Não, mas eu tô imediata falando ou. assim, em relação qual o conceito que eles mais usam. É o do José Afonso da Silva, tem que Ah, entender tá. esse pleno, contido e limitado. Entendeu? Então, assim, pode cair da Maria Helena Diniz, mas é mais difícil, né? Uma É, prova. eu acho que o nível maior, Mas assim, assim, não é difícil, né? Você já aprendeu. Acrescentou uma lá em cima, mudou o nome das duas de baixo, tenta interpretar aí. Sétima, vamos lá. Questão 7. CESP, Tribunal Regional do Mato Grosso 2015. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após edição de norma infraconstitucional integrativa? Não, né? Ela já produz efeito, a norma só pode vir restringir. Somente produz efeito após a edição? Não. Somente produz efeito após a edição é limitada, não é a contida. Esse aqui ele juntou. Ele sempre faz isso, ele vai juntar, entendeu? Um conceito com outro. de um, de outro. As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e, diferentemente do que diz a alternativa, produzem todos os seus efeitos, desde a sua edição. Podem, todavia, sofrer restrições em seus efeitos. Questão 8. Eu também estava marcando aqui, deixei de marcar 5. Marcar aqui também. E que eu tenho a marcação aqui do xizinho. Questão 8. CESP, Tribunal Regional de Goiás, 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, ou seja, ou ele é pleno ou é contido, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva. Ok, tudo aí. Uma vez que a incidência dos efeitos depende de edição de normas Então, já infraconstitucionais. tem a Não, aí já confundiu a produção coisa. de Aí efeito. já truncou a mensagem dele. Depende, essa parte aqui em diante já começou a truncar. Como a de implementação de programa social que prevê concretude a tal direito, então já era, não é. Ele começou bem, mas aí no final ele. Direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Vou botar aqui
outra cor. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Cabe destacar que, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nona. Isso aqui então está errada. Nona questão. CESP, advogado da Telebrás, 2015. As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta, já errou, né? E reduzida, indireta, o que matou aqui foi indireta por enquanto. Indireta, não é direta. Reduzida sim, porque depende. Não, não depende, né? Quebrou de novo. Não depende do norma anterior para que possam incidir totalmente sobre. Não, tudo errado. Não precisa nem ler mais nada. Tu vê que é bem facinho, né? No fim, quando você entende o conceito, você puf, 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 vai matando. A norma de eficácia contida tem aplicabilidade direta, né, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica da norma de eficácia limitada. Só produz todos os seus efeitos após a regulamentação. Questão 10. CESP, MEC, Ministério da Educação. Engraçado que eles mantêm esse C, mas nunca mais foi Ministério da Educação e Cultura. Cultura é sempre separado, mas mantém o MEC. Porque virou meio tipo, né, cultural, MEC. Que antes era Ministério da Educação e Cultura, agora é só MEC. Mas é sempre só. MEC é só Ministério da Educação. Não fala disso. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada? Não, né? Vamos lá, Pode para ser em de. virtude da aplicabilidade imediata, Uhum. imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Eu daria certo aí, tá errado. Tá. Porque ele não está falando aqui, ó, em virtude do princípio da aplicabilidade imediata. As que têm aplicabilidade imediata não são só a plena e a contida das Mas, normas definidoras. Hã? mas aí você tem que entender o seguinte: quando ele fala que tem aplicabilidade imediata, ele não está dizendo dos efeitos positivos da norma. Tem aplicabilidade imediata, ou seja, não pode, todas as leis que estão em sentido contrário são revogadas, não recepcionadas. Você não pode fazer nenhuma norma que seja contrária àquele direito. Tem eficácia imediata. Só que quando você faz aquela classificação, você está vendo em relação à positividade, ou seja, os efeitos positivos, né, da lei. Então pode ter de eficácia limitada, a gente acabou de estudar aqui. Senão você vai esquecer toda essa classificação, então não se aplica essa classificação, se não existe, entendeu? Estude o princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não de eficácia. É porque no artigo 5º, nos parágrafos, vou ler aqui para você, tem 4 parágrafos do artigo 5º. Na verdade, o artigo 5º tem, primeiro, o caput, tem 78 incisos e tem 4 parágrafos. Os parágrafos foram inseridos pela emenda constitucional 45, né? Ele fala o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. É por isso que ele está querendo confundir você. Exato, Entendi. aplicabilidade imediata. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E parágrafo 4º. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. São os 4 parágrafos colocados nesse. Então, quando ele fala as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, é no sentido de você ter aquela aplicação imediata. Mas isso não quer dizer que não existe de Não está falando eficácia do conceito, limitada. né, professor? É isso? Não está falando assim, deixa eu tentar abrir aqui somente. É o seguinte, quando ele fala que tem aplicabilidade imediata, é o seguinte,
tudo aquilo pode ser aplicado. Isso não quer dizer que não exista a norma de eficácia limitada. Como assim pode ser aplicado e não pode ter eficácia limitada? E mesmo assim ter eficácia limitada? É o seguinte, essa classificação diz que você tem a plena, que ali você já exerce todo o direito. Você tem a contida, que você exerce todo o direito, mas pode vir uma restrição para essa lei. E tem a de eficácia plena, que vai ser de uma lei. E ela tem aplicabilidade imediata. E se eu não fizer a lei, como é que eu tenho aplicabilidade imediata? Eu tenho a garantia de entrar com mandado de junção. Por isso que o tribunal ele vai e diz, não, então você vai ter o seu direito baseado nisso. Entendeu? Porque ela tem aplicabilidade imediata. Porque se ela não tivesse aplicabilidade imediata e não tivesse lei, eu não poderia recorrer ao judiciário. E o judiciário, olha, infelizmente a regra é essa, tem que ter lei. Enquanto não tem lei, eu não posso fazer nada por você. Não, é baseado Entendi. nessa aplicabilidade imediata que o Poder Judiciário diz, olha, ele não fez a lei, então isso aqui tem aplicabilidade imediata, você tem que fazer lei. Então, na verdade, essa aplicabilidade imediata é meio que forçar o legislativo a que faça as leis para aquelas que são de eficácia limitada. Você precisa de uma regulamentação de o como eu vou exercer o direito. Na verdade, muito do que na eficácia limitada é você entender o seguinte, o direito já está ali. Eu só preciso dizer como eu vou exercer ele. Preciso de uma lei para dizer como é que eu vou operacionalizar aquilo, entendeu? É basicamente isso. A lei vem para isso, para operacionalizar. E se eu não tiver a operacionalização disso, entra com uma ação na justiça, mandado de junção. Então, na verdade, por isso que está errado. Porque isso aqui ele pegou o artigo 5º, parágrafo 1º do artigo 5º e tentou ludibriar aqui. A questão 11, CESP, vamos até a 15. Tribunal Regional do Mato Grosso 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Cara, ele juntou tudo aqui, né? A gente já viu que Peraí, o vamos direito à lá. educação, vou passar para cima. Aqui, já botou aqui. Mas, vamos lá. A gente tinha visto anteriormente que a Pois é. educação é limitada, Limitada. limitada, né? Porque Aham. ela precisa de algumas leis que regularizam algumas. Aham. Mas pelo que eu estou vendo aí, ó, sendo um programa social de aplicabilidade direta, imediata, a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. É muito louco essa questão, porque na verdade ele está descrevendo a norma de eficácia, misturando norma de eficácia contida com direito constitucional à educação, que é norma de eficácia limitada, entendeu? Então Direta é a e mesma coisa de cima, você tem que dizer o que a doutrina acha majoritariamente, é uma norma de eficácia limitada o direito à educação. Vamos ver o que, é que ele responde aqui, letra C. Limitada de princípio programático. Que o princípio o direito à educação é uma norma de eficácia limitada. Apesar de ele ter botado ali em cima, não sei. Mas é o típico de questão que você fica na dúvida. Mas a gente já pegou que tanto faz CESP ou outra, direito à educação é norma de eficácia limitada. Tem que memorizar isso. E aqui o que ele botou, a descrição aqui, é uma norma de eficácia contida, né? então, Ele não porque pode falou. vir ser restringida, né? Quando eu vi reduzida ali, não. Então, quando eu vi direta, imediata, eu pensei já em quê? Em plena e contida. Aham. Aí a ser implementado pelo Estado, mas cujo Mas a abrangência pergunta pode ser principal. reduzida. Aí já foi para contida. Eu Eu sei, já mas. pensei que só na contida. Aí depois que falou que era de direito à educação, que eu disse, não, é limitada. Pois é. Então tem que pegar só essa parte final. Ah, Porque, de novo, o que vai decidir no caso concreto são as situações do dia a dia, no judiciário que vai decidir. Não, isso aqui é uma norma de eficácia limitada, precisa da lei, não dá pra eu, né? Então você tem que entrar com mandado de junção. Entendeu? Não pode aplicar direto, não sei. Mas aqui vai ter que memorizar, não tem jeito. Aqui claramente é uma questão que muita gente deve ter caído, né? Essa é a diferença de treinar, né? Treinar, treinar, treinar e debatendo para não. Já sei que direito à educação é uma norma de eficácia limitada.
Chega um momento que você não erra, independente de qualquer situação que cair essa questão. CESP, Tribunal Regional do Mato Grosso, 2015, que concerne a aplicabilidade das normas constitucionais, assinar a produção correta. Vamos marcar o que está errado aí, as questões. A norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Não tem nada de errado aqui. A norma que estabelece a liberdade profissional condicionada ao atendimento das qualificações profissionais que ela estabelece, a norma de eficácia limitada? Não, né? Não, Norma de eficácia contida, mantida. já que é possível impor limitações ao exercício desse direito por meio de lei. Os princípios constitucionais são classificados como normas programáticas, pois sua aplicação é subsidiária às das regras constitucionais. Nos casos de lacunas, não, né? Os princípios constitucionais são classificados como normas programáticas, pois sua aplicação é subsidiária à das regras constitucionais. Não, toda regra na Constituição não é subsidiária. Na verdade, tem um problema que a gente leu, tem um conflito. No caso concreto, todas as normas que estão na Constituição elas têm o mesmo status, não é subsidiário. No caso concreto, isso vai dizer, eu vou aplicar mais esse, desde que eu não tire o núcleo essencial em vez desse. Entendeu? Subsidiária seria tipo submissa Aplica o ou primeiro, primeiro aplico uma, depois aplico outra. Não, na verdade você vai aplicar as duas. Vai a teoria dos limites. Você lembra que eu falei? A gente leu? Uma vai limitando a outra, mas você não pode limitar a outra a ponto de você essa aqui é subsidiária. Sempre suprimir. vai valer mais essa princípio programático do que o outro. Não existe. Normas constitucionais de eficácia plena são aqueles que podem ser plenamente aplicadas para regular situações concretas, independentemente da edição de leis ou atos normativos. Entretanto, lei posterior pode regular e limitar sua aplicabilidade. O problema é que isso aqui também está certo. Numa prova mais difícil aqui está certo. Peraí. Entendeu? Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que podem ser Não, não pode plenamente limitar, não pode aplicadas para limitar. Pode. regular situações Não, concretas. já entendi que o erro está em limitar. Pode regular. A norma de eficácia plena, ela não precisa de lei, mas pode vir uma lei que melhore a operacionalização desse direito. Mas não pode limitar. O erro está só na palavra final. Tudo está Tá. certo. O que está errado é no final. Se lembra que a gente leu, ó, é uma pegadinha. Dizer que a norma de eficácia plena não existe lei. Existe lei. Tem várias normas de eficácia plena na Constituição que depois o poder público faz lei. Para quê? Porque você tem necessidades ilimitadas e recursos escassos. Todo mundo tem direito àquele direito. Mas você precisa criar critérios de como você vai conceder para todo mundo, né? Critérios de prioridade. Então, às vezes tem lei. Isso não quer dizer porque toda norma que é de eficácia plena na Constituição não vai ter uma lei. Algumas vão ter. Até por causa desse conceito, né, econômico. As necessidades são limitadas. Todo mundo vai querer aquele direito. Mas os recursos do Estado são escassos. Então você cria uma lei só para criar critérios, né, de prioridade. Então não quer dizer que nunca vai ter lei. Vai ter lei, pode ter lei. A norma que prevê o direito à proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos na forma da lei é uma norma constitucional de eficácia contida, pois estabelece parâmetros de atuação do Estado sem efetividade própria. Na verdade, é uma norma de eficácia limitada, né? É uma norma de eficácia limitada. A norma prevê que o direito à proteção ao mercado da mulher mediante registros específicos na forma da lei. Ou seja, vai ter incentivos específicos, sim, mas na forma da lei. Então precisa de uma lei para ter incentivos. Então ficaria a letra A por mim, para mim, né? Vamos ver. Então, Vamos lá, a letra A é correta. O princípio de igualdade tem aplicação imediata, incondicionada, e por isso é uma norma de eficácia plena. O caráter de norma principológica não impede que o princípio de igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Então é essa mesmo. Vamos marcar aqui. Vou ficar mais forte aqui. Vamos ver onde estão os erros das outras. Errado. A liberdade profissional está prevista no artigo 513, segundo a qual o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que ela estabelecer. Trata-se de norma de eficácia contida. Ele botou o quê? Norma de eficácia limitada. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Todavia, a lei pode restringir. Essa aqui é o que? Os princípios constitucionais são classificados como normas programáticas, pois sua aplicação subsidiária das regras constitucionais.
Não se pode dizer que os princípios têm aplicação subsidiária das regras constitucionais. Os princípios e as regras são princípios, são espécies de normas jurídicas, sendo igualmente aplicáveis. Tem o princípio não é pior do que a regra. Porque na realidade a norma jurídica, ela, na realidade você tem a norma jurídica que se destrincha em princípios e regras. Ou seja, o princípio está no mesmo nível da regra. Você lembra que eu falei para você? Você tem a norma jurídica de não entrar animal num determinado ambiente. Você bota lá, certo? Você bota lá a regra. Qual é a regra? É proibido entrar cachorro. Então entrar, posso entrar com urso, posso entrar com outra. Não, é porque na realidade botou o principal. Então a norma jurídica é, na verdade, não entrar com animais. Ai, Ele botou uma regra, que é exposta, a regra é a exposição da lei, a positivização, e tem um princípio. Aí você vai ter o princípio o quê? Para tentar aplicar melhor a regra. E eles vão atuar juntos. O princípio da ponderação, o princípio da razoabilidade. Você não vai interpretar aquela norma jurídica irrazoavelmente. Ah, então pode entrar. O cachorro é menos agressivo do que um urso, do que um leão. Você vai entrar com o leão? Não tem nada a ver. Então tem essas ponderações. Então o princípio é aplicado no mesmo nível da regra. Até para ajudar a aplicação melhor da norma jurídica. A norma jurídica está acima, abaixo dela está os princípios e as regras jurídicas, que é a positivação do direito. Letra D, o que a gente marcou errado na letra D? Limitar sua aplicabilidade. Letra D, errado. As normas eficazes apenas são não restringíveis. Logo, lei posterior não pode limitar essa parte final que estava errada. E aqui a gente botou que eficácia contida. Não, eficácia limitada que a gente colocou, né? Letra E errada. Segundo o artigo 7º, inciso 20, Constituição Federal 88, é direito social dos trabalhadores a produção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Trata-se de uma norma de eficácia limitada, uma vez que depende de lei regulamentadora para produzir todos os seus efeitos. eu posso dizer, professor, que só o fato, por exemplo, aqui, ó, o fato de já ter aqui, ó, nos termos da lei, eu já posso olhar para a limitada. Não, não é assim. Não dá para pegar assim um termo específico e dizer sempre vai ser isso, né? É o caso da educação. No caso da educação tá lendo ali, mas não, mas é a interpretação já jurisprudencial que é a Entendi. norma de eficácia limitada. Alguns casos na doutrina são tipo assim, sempre vai ser, essa norma é essa. Aí meio que memoriza aquela norma. Não dá para pegar um termo e dizer toda vez esse termo, né? Porque, por exemplo, os termos da lei pode estar dizendo a uma complementação que vai ser feita, uma restrição. Isso é o direito, mas poderá ser restringido nos termos da lei. Usou o termo nos termos da lei, mas Era para ter restrito, o direito, mas era para restringir. Então virou uma norma de ficar no mesmo termo, nos contida, termos né? da lei, mas para uma contida, não para uma limitada. Então não Tá, dá para memorizar dessa forma. tá ok. Obrigado, Vamos professor. lá, finalizar. Vamos até a 15ª. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificativas, entre outras, pela previsão constitucional de produção, mercado de trabalho da mulher, né, mediante incentivos específicos. Ele está certo, né, porque as normas limitadas elas podem ser programáticas e princípios instrutivos. Como o benefício de incentivos à mulher é uma norma limitada, ela pode ser programática também. Entendeu? Porque a norma de eficácia limitada tem de dois tipos: a programática de princípios institutivos, de instituir órgãos. Como a gente já sabe pela questão de cima que a norma de incentivos à mulher é uma norma de eficácia limitada, ela pode ser programática. Ele está dizendo assim, as normas programáticas que veiculam princípios a serem seguidos pelo Estado podem ser identificadas, entre outros, pela previsão constitucional de proteção ao mercado da mulher mediante incentivos específicos. Entendeu? Ele está dizendo se essa norma é programática. É, entendeu? Aqui é a questão correta. Entendeu o que eu interpretei? A gente já sabe que ela é limitada, a norma de incentivos à Sim, mulher. A gente só precisa saber a classificação dela, se ela é programática ela ou de é princípio institutivo. Nesse caso, ela não está instituindo nada aí, não está construindo um órgão, uma defensoria, um ministério público, um ministério, uma secretaria. Está só dizendo a possibilidade de ter, né, esses incentivos. Então é uma norma programática. Vamos lá, FESP, Câmara dos Deputados 2014.
As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Não, né? A gente viu que a norma de eficácia limitada ela pode ser limitada por quê? Pela própria Constituição, né? Não é só o legislador infraconstitucional. A própria Constituição tem incisos que limitam um próprio direito. Então, não é necessário só uma lei. A limitação da norma de eficácia contida pode vir dentro da própria Constituição. Então, de fato, a norma constitucional de eficácia contida goza de eficácia plena enquanto não houver restrição. Entretanto, diferentemente do que afirma o enunciado, seus efeitos podem ser restritos não só por lei, mas também pela própria Constituição e por conceito ético jurídico indeterminado. Você lembra que a gente viu no direito de requisição administrativa? Eminente perigo público. Não, aquele lá de norma de requisição administrativa. Eminente perigo público. Isso é uma restrição do direito de propriedade. Mas o que é eminente perigo público? É no caso concreto, é um conceito jurídico indeterminado. Pode ser uma enchente, pode ser o que for, né? Não está especificando o que é sempre. É no caso concreto. Então é um conceito ético-jurídico indeterminado. Então é errado é justamente ele atrelar que a contenção da norma de eficácia contida só se dá por norma de lei infraconstitucional. Vamos finalizar aqui. CESP, Câmara dos Deputados 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Onde que está o erro aqui? Qualquer efeito. Elas possuem um efeito. Qual é o efeito? De, primeiro, revogar tudo que é lei que fala em sentido contrário a esse direito que foi posto. Segundo, qualquer outra lei que venha a ser criada e seja contrária a esse direito, essa lei é inconstitucional. Então não é que ela não tem nenhum efeito, ela tem um efeito negativo, só não tem ainda o efeito positivo. Para ter o efeito positivo ou prospectivo, que a gente chama, precisa de uma lei. Então tá errado nesse sentido, não é qualquer efeito. Tem que ter muito cuidado nessa. Não produz efeito. Não produz efeito prospectivo, positivo de exercer o direito, mas do negativo sim, já tem. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima. Produz imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo ou efeito vinculativo. O efeito negativo consiste na revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. O efeito vinculativo, por sua vez, se manifesta na obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras, sob pena de haver omissão constitucional, que pode ser combatida por meio de mandado de junção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Assim, ao contrário do que diz enunciado, as normas de eficácia limitada produzem efeitos. Então não é qualquer efeito. Então vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua as questões. Ser um pouco mais rápido, porque a gente tem que avançar na teoria na parte 2. Então, professor, deixa eu dizer rapidinho aqui, Peraí, aí deixa depois eu posso eu. até te mandar. Ah, desculpa. Peraí.